Entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, abençoe, Pai, de uma forma extraordinária a vida, Senhor, de todas as pessoas, ó Deus, que estão, Senhor amado, aqui, ó Pai querido, na tua presença. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abençoa, Pai querido, todas estas vidas. Toca, Senhor, nas suas mentes, ó Pai, e abençoe, ó Deus querido, estas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar. Por favor, ó, feche aqui esses microfones. Aí. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: quando o Senhor Jesus está dizendo aqui diretamente para ele: aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Muitas pessoas, meus irmãos, elas não querem estar com Deus por escolha dela. Ela diz assim: olha, eu não quero ser um cristão, eu não quero seguir a orientação de Deus, eu quero viver a minha vida de outra maneira. Mas existem as pessoas que elas querem estar com Cristo, que elas querem estar na presença de Deus, e nós fazemos parte deste grupo, destas pessoas que querem estar com o Senhor Jesus.
introdução a esta palavra, eu sempre gosto de passar em Colossenses capítulo 3. Veja o que a palavra de Deus diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa leitura simples, ela faz um resumo do nosso comportamento daqueles que estão em Cristo. Agora, quem não está em Cristo vai demonstrar as obras da carne. Ela vai demonstrar ira, vai demonstrar cólera, vai demonstrar descontrole, vai demonstrar que é uma pessoa que não tem domínio próprio, vai se comportar de uma maneira agressiva, vai se comportar de uma forma em que as pessoas ao seu redor passarão a ter medo dela, ela vai ser temida, ela vai ser aquela pessoa que ninguém quer ficar perto dela, porque o comportamento dela não é bom. Como é que nós sabemos qual comportamento nós devemos ter? Através da leitura da palavra. Vocês vejam que as duas leituras que eu fiz hoje trataram de comportamento. Então, aquela pessoa que é má, que não quer ter um bom comportamento, ela não vai querer sentar para ouvir a palavra de Deus. Ela não vai querer se assentar para ler a palavra. Ela não vai querer louvar a Deus. Porque vocês observem que nessa introdução que eu li, a vida nossa agora é em torno de hinos a Deus, cânticos espirituais, salmos, que são os cânticos que estão aqui na palavra de Deus. Veja que a nossa vida agora, ela não é aquela vida do passado, aquela vida das pessoas que viviam atrás das palavras que satisfaziam o seu desejo, a sua vontade, o seu inconsciente, aquilo que estava dentro delas. Hoje, a nossa boca
o nosso sentimento, o nosso pensamento é para a glória de Deus, é para o engrandecimento do nome do Senhor, é para louvor do Senhor. Então nós consagramos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida e nós passamos a viver para a glória de Deus. O nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir reflete o comportamento que agrada a Deus. Mas o que acontece? O Evangelho, ele mostra para nós como nós devemos ser. O Evangelho, ele mostra para nós qual comportamento nós devemos ter. Então veja, se eu não aceito o Evangelho, se eu não aceito o ensinamento do Senhor para a minha vida, e quero continuar tendo aquele comportamento que eu tinha antes, então eu não entendi nada da palavra. Porque vocês precisam prestar atenção numa coisa. Você pode, numa determinada situação, diante de uma forte emoção, ser induzido a algo, por exemplo, a uma compra. Você pode estar ali naquele momento e você acredita que aquilo vai ser útil para você. E depois que você compra, você pensa, poxa, não era isso. Isso acontece. Às vezes, por exemplo, você pode estar debaixo de uma forte emoção, alguém chega para você e fala para você assim, olha, eu preciso de você sábado, você pode ir comigo, você pode ir lá, e você está sob aquela forte emoção, você dá a sua palavra, você fala, eu vou. Mas quando você volta para casa, você descobre que você não pode ir, porque você tem um curso, porque você esqueceu que você ia almoçar na casa de alguém, mas você disse sim para aquela pessoa. Aí em seguida você vai, entra em contato com ela e fala assim, olha, eu me equivoquei, eu me enganei, porque eu já tinha outra coisa, mas como eu te vi e a gente estava conversando, fugiu da mente. Quando você está sob uma forte emoção, muita coisa foge da sua mente, muita coisa você esquece. E aí muitas pessoas tomam decisões na vida sob forte emoção, inclusive para as coisas de Deus. As pessoas, elas às vezes, debaixo de uma forte emoção, elas dizem algo para Deus, mas depois elas não conseguem cumprir. Elas prometem às vezes algo ao pastor, mas depois não conseguem cumprir. Elas prometem algo ao líder, mas depois não conseguem cumprir. Por quê? Porque ela falou sobre uma forte emoção. Como que o Senhor nos retrata a nossa caminhada? Ele diz, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, todos os dias, nós vamos nos renovando na presença de Deus. Hoje, você está sendo renovado na presença de Deus. Hoje, você está sendo renovada na presença de Deus. Por quê? É assim que funciona com Deus. Todos os dias são dias de renovo, são dias de renovação na presença do Senhor. Agora entenda, isso é algo que acontece no nosso interior. Porque do lado de fora, o nosso corpo, a cada dia, ele está envelhecendo. Mas por dentro, nós estamos nos renovando, nós estamos nos fortalecendo no Senhor. Porque se você está na presença de Deus, a sua mente está renovada, o seu sentimento está renovado, a sua vontade está renovada. Porque todos os dias você se coloca diante de Deus como uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher que se renova todos os dias na imagem daquele que o criou. Então, quando você busca a palavra de Deus, quando você busca adorar ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, quando você se compromete em estar como você está hoje na igreja, o que é a igreja? É a reunião daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus. O que você está fazendo? Você está se renovando na presença de Deus, porque você se vestiu do novo, e esse novo se renova para o conhecimento daquele que o criou. Então o conhecimento é algo que todos os dias
nós precisamos trabalhar. O que a Bíblia diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes, você tem um amigo ou uma amiga, e de repente, aquele amigo fala para você: olha, eu sei fazer tal coisa. E você diz: mas você nunca tinha me falado isso, que você sabia fazer isso? Aí você descobre. Porque, por mais que você conviva com uma pessoa, que você seja amigo ou amiga dela, você não sabe tudo sobre ela. Cada dia você vai aprendendo um pouquinho. Imagina de Deus. Imagina das coisas do Senhor. Então preste atenção. Nada na presença de Deus se faz como repetitivo. É repetitivo para nós que estamos do lado de fora, mas para o nosso espírito é renovação, para o nosso espírito é força, para o nosso espírito é algo de Deus acontecendo em nós. Então eu posso afirmar que você hoje está sendo renovado por Deus. Eu posso afirmar que hoje você, irmã, está sendo renovada por Deus. Porque, como vocês viram, é uma obra constante. É um trabalhar de Deus dentro de nós. É um trabalhar de Deus nas nossas mentes. É um trabalhar de Deus na nossa vida. O nosso texto principal, ele mostra que Nicodemos, que era um dos principais do povo, foi ter com Jesus no período da noite, porque ele não queria ser reconhecido, mas ele foi ter com Jesus. E quando ele chega, ele quer ter um diálogo, ele quer ter um particular com Jesus, ele quer entender algo do Senhor para a vida dele. E eu tenho certeza que assim é na vida de todos nós. Nós precisamos estar com Jesus para termos o entendimento das coisas de Deus. Como vocês ouviram na leitura que eu fiz, é para esse entendimento, é para esse raciocínio que nós estamos aqui. O Evangelho, ele abre a nossa mente. O Evangelho, que é o Senhor Jesus, cada vez que nós aprendemos mais dele, nós nos renovamos mais. Cada vez que nós aprendemos mais dele, nós descobrimos como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer. E aqui, foi isso que esse homem descobriu. Jesus, embora tenha sido elogiado por ele, responde assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus, ele reafirma, é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu, porque Nicodemos, ele era uma pessoa que ele pensava assim: olha, como pode um homem, já sendo velho, já sendo crescido, já sendo amadurecido, voltar ao ventre de sua mãe? Isso não é possível, humanamente falando. Jesus, ele retorna para ele dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entenda, o Espírito aqui é um invisível. Está falando do Espírito Santo de Deus. Você não tem como pegar o Espírito Santo de Deus e tocar nele. Você não tem como ver o Espírito Santo de Deus. Mas você crê que o Espírito Santo de Deus existe. Então, não é através dos nossos sentidos que nós alcançamos o Espírito Santo, mas é através do nosso entendimento, através do nosso raciocínio. O Espírito Santo, ele ministra no nosso raciocínio, ele ministra na nossa mente, e ele mostra para nós aquilo que nós devemos renovar na nossa vida, aquilo que nós devemos mudar, o hábito que nós devemos deixar, a forma de falar que nós devemos deixar. O próprio Espírito Santo fala, como nós lemos na introdução, lá em Colossenses 3. Nós temos que nos despojar da ira, da cólera, das prostituições, de todas as coisas erradas. Mas quem faz esta obra em nós? É o Espírito Santo. Então, quando é que uma pessoa nasce de novo?
quando ela aceita ser batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado nas águas, eu recomendo que você se batize nas águas, porque foi o que Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo. O primeiro passo para nascer de novo é descer as águas do batismo. Depois que você descer as águas do batismo, o que o Senhor está mostrando para nós? É necessário nascer da água e do Espírito. E como é que você nasce do Espírito Santo de Deus? Como é que você nasce do Espírito de Deus? Este Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida e ele começa a falar com você através dos hinos, dos cânticos espirituais, através da palavra que está sendo lida, através da palavra que está sendo pregada, através dos seus momentos com Deus. Esse Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida, você vai deixando aqueles hábitos da carne, porque veja o que o Senhor fala: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Porque aquele que é nascido da carne, ele só vai fazer as suas vontades. Ele não vai fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Ele não vai fazer aquilo que o Senhor está orientando. Ele só vai fazer aquilo que ele quer. Mas você vai observar aqui em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver aqui o que são as obras da carne. A partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É o que Jesus falou lá atrás. Por favor, repita assim após mim: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, farras, divisões, invejas, bebedeiras. Isso são as obras da carne. Então, Jesus falou: aquele que é nascido da carne é carne. Essas pessoas que não são nascidas do Espírito Santo, porque veja bem, primeiro é o batismo nas águas, e depois é o nascimento do Espírito Santo. Então, eu nasço de novo quando eu desço as águas do batismo, na primeira parte, e na segunda parte é quando o Espírito Santo opera na minha vida. Agora preste atenção: se a pessoa está manifestando as obras da carne, significa que ela é nascida somente da carne, e que ela só vai fazer os desejos e as vontades dela. Agora Jesus falou assim: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a palavra de Deus também fala aqui, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você veja que a palavra de Deus é bem simples, até que o fruto do Espírito é bem mais simples. Por favor, diga assim comigo: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então, o que eu falo para vocês, irmãos, visa você entrar nos céus. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que ela está dirigindo você para o céu.
ela está dirigindo você para a eternidade. Agora veja bem, se não houver o novo nascimento, as pessoas, elas vão passar às vezes a vida toda sem entender as coisas de Deus. Porque aquele que é nascido da carne não entende as coisas espirituais. Assim como aquele que é espiritual não entende as coisas da carne, porque ele já abandonou as obras da carne. A tudo que chama atenção para o prazer momentâneo e passageiro não interessa mais, porque aquilo não é novidade. E aquilo não tem nada novo. Essas coisas que essas pessoas fazem para poder se retirar para coisas erradas, para fazer coisas que desagradam a Deus, e vocês veem quantos jovens morrem nessas raves, nessas casas que são alugadas, sítios, para poder ficar usando drogas por um período prolongado. Quem é nascido do Espírito, ele não tem interesse em drogas, seja lícitas ou ilícitas, porque ele já se satisfaz com a presença de Deus na vida dele. É uma obra poderosa que Deus faz em nós, e nós vamos renovando ela todo dia. Esta obra poderosa começa aqui, quando você nasce de novo. Veja, se não tiver o novo nascimento, a pessoa não vai entender. Às vezes, irmãos, por até uma forma de falar, as pessoas acham que, por exemplo, os pastores da igreja conseguem dominar os irmãos. Ah, pastor, olha, o fulano está fazendo isso, ciclano aquilo, como se o pastor tivesse algum tipo de força espiritual sobre aquela pessoa. Entenda, eu não tenho força sobre a vida das pessoas, nenhum pastor do mundo tem. Quando uma pessoa, ela quer viver as obras da carne, e ela é carnal, ela não vai querer ser espiritual. É isso que nós precisamos entender. Para que ela possa mudar de vida, é preciso que o Espírito Santo venha sobre ela. É preciso que o Espírito Santo faça obra na vida dela. O que nós somos? Nós somos pregadores. Nós somos orientadores. Nós não temos como obrigar as pessoas a viver o Evangelho completo, a obedecer, a ter o fruto do Espírito. Nós só somos orientadores. Irmãos, muitas pessoas, e às vezes eu até achava isso em alguns momentos, que se eu fizesse bastante campanha de oração, as pessoas iam mudar, e elas não mudavam. Se eu fizesse muitos dias de jejum, as pessoas iam mudar, não mudavam. Irmãos, na Copa do Mundo de 2002, a final foi às 5 horas da manhã. E durante aquela semana, eu tinha marcado, sem olhar na tabela da Copa, oração às 5 horas da manhã. E a oração que eu tinha marcado a semana toda era de 5 às 7 da manhã. E caiu justamente na hora do jogo. E nesta hora do jogo, nós estávamos na igreja, e dava para ouvir os fogos, e o pessoal gritando, porque todo mundo acordou cedo para poder assistir a transmissão, que foi 5 horas da manhã. E nós estávamos na igreja, com as janelas abertas, em oração, porque eu marquei a semana inteira, a oração de 5 às 7 da manhã. Irmãos, boa parte daquelas pessoas que oraram comigo até na final da Copa do Mundo hoje estão desviadas. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que tem que pregar o novo nascimento, a transformação? É por isso. É porque as pessoas deixaram de assistir o jogo da final da Copa do Mundo para estar orando na igreja. Mas no dia de hoje, em 2025, a maioria delas não estão mais na igreja. Elas se afastaram. Elas estão no mundo. E eram pessoas que gostavam de futebol e tudo, mas eles falaram comigo, não, pastor, nós fizemos o compromisso e nós vamos estar na igreja, porque eu nem tinha olhado o calendário.
Se eu tivesse visto, talvez teria terminado no sábado e no domingo assistia a final, mas eu não vi. Eu marquei sem ver. E como a gente fez um compromisso com Deus, nós estávamos lá. Só que veja bem, irmão, o sacrifício feito de orar 5 horas da manhã não adiantou nada. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que se nós levarmos as pessoas para os montes, eu pensava isso. A pessoa vai ser cheia do Espírito Santo e ela vai ficar na igreja. A maioria que eu levei para orar comigo no monte não está mais na igreja. Só no vale que eu não sou muito chegado, não. Esse negócio de vale, Deus do céu. Mas tem lá. Às vezes, irmãos, os pastores como eu, as pastoras, os irmãos, os líderes, eles fazem campanhas de oração no monte, no vale, na igreja, para ver se Deus faz alguma coisa com as pessoas. Mas sabe o que eu percebo? Existem as pessoas que são carnais e elas não querem nada com Deus. E às vezes nós que somos de Cristo, queremos fazer aquela pessoa aceitar de qualquer jeito. Uma vez a gente comentou o seguinte entre nós: poxa, se a gente pudesse matar as pessoas ia dar certinho. A pessoa era batizada e a gente matava ela, enterrava lá e estava beleza, a pessoa estava salva. Era o melhor. A conclusão que nós chegamos conversando foi essa: a melhor maneira de salvar é matando, porque a pessoa sai e a gente fica triste, irmão, como pastor, de falar assim: meu Deus, aquela pessoa batizou, ela estava na igreja, ela estava firme e agora ela voltou para o mundo. Então, irmãos, ao decorrer da vida, nós vamos lutando, fazendo de tudo que nós podemos para mudar as pessoas. Agora, hoje, meus irmãos, eu não faço nada para mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque eu entendi, somente o Espírito Santo de Deus pode transformar as pessoas. Eu não consigo. Eu não tenho como, não adianta eu inventar nada. Eu parei de inventar as coisas, eu parei de esticar o negócio. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo, Deus abençoe, porque eu entendi que por mais que eu gritasse na cabeça, que a pessoa, receba, pega, irmãos, eu ficava gritando. A pessoa, ora em língua, irmão, ora em língua, isso, ora em língua, irmão. A pessoa começa a orar em língua, começa a orar em língua agora, isso, dá glória, vai glorificando, irmão. Fica em pé, glorifica, faz isso, faz aquilo. Não adiantou nada, todos que eu gritei, gastei a minha voz à toa, não mudaram. Irmãos, eu sou bravo, eu fui bonzinho com algumas pessoas, eu fui legal. Que arrependimento, irmãos. Não adiantou ser legal com ninguém, não mudou a vida de ninguém. Então eu sou assim, agora eu não sou legal com ninguém, mas acabou, chega. Por quê? Irmão, eu fui ao longo desses anos aprendendo: somente aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não adianta. Por mais que nós, irmãos, oramos pelas pessoas, sobrou em mim orar. E eu oro, eu falo: Senhor, abençoa o fulano de tal. Da mesma forma que o Senhor operou esta obra do novo nascimento na minha vida, que o Senhor possa operar na vida do irmão tal, da irmã tal, da pessoa tal, da pessoa tal. Agora, irmão, o esforço nosso para transformar, para mudar alguém. Nós tínhamos um encontro com Deus, e a chegada inclusive era aqui na primeira igreja. Eu já, do pouco dinheiro que eu tinha, já paguei, já levei pessoas, já fiz de tudo que você possa imaginar. 99% estão no mundo. As pessoas chegavam na maior alegria comigo: ô pastor, eu vou ajudar. Não demorava uma semana, elas iam embora. E aí, meus irmãos, eu comecei a entender que a transformação de um ser humano não passa por mim, que sou ser humano. Se aquela pessoa quiser Deus, Deus vai mudar a vida dela. Se você quiser Deus,
Deus vai mudar a sua vida. Se você quiser o Senhor vai operar na sua vida. Porque os pastores vêm e vão, os amigos vêm e vão, as situações vêm e vão, mas somente o Senhor Jesus pode transformar a sua vida. E é isso que ele falou para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel, você conhece tanta coisa e você não aprendeu isso. E às vezes nós, irmãos, como pastores, não entendemos também. Eu fiquei muitos anos sem entender como era a transformação de uma pessoa, mas hoje eu aprendi. Só Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu ouvi uma vez um pastor amigo que falou para mim assim: César, se Jesus não mudou a vida dessa pessoa, por que você acha que você vai mudar? Então eu não vou mudar a vida de ninguém, e compreenda isso. Nós não temos poder de mudar a vida de ninguém. Entenda a palavra de Deus nesta noite, que ele falou para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito, porque se não nascer da água e do Espírito, a pessoa não vai ver reino de Deus, ela só vai ver defeito, ela só vai ver erro, ela só vai ver coisa errada, ela não vai aceitar, ela não vai querer nada de Deus para a vida dela. Irmão, Deus, Ele fez uma obra grandiosa na sua vida. Se você está sentado aqui me ouvindo, é porque foi o Espírito Santo de Deus que operou na sua vida para você estar aqui. A sua presença aqui não tem um dedinho meu. Aliás, talvez por minha causa você nem viria. Glória a Deus por isso, porque você está aqui por Cristo. Entende? Então, quando nós estamos numa igreja, porque a igreja é o lugar onde Deus separou para nós, para operar esses milagres. Aqui na igreja, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe. Certeza. Eu não facilitei nada para você. Ninguém facilitou em nada para você. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo está trabalhando. É porque o Espírito Santo está agindo. E ele disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não sabia que você ia vir hoje. Não sabia. Eu nem sei quem vai vir. Irmãos, às vezes eu ficava preocupado. Será que os irmãos vão vir? Será que o pessoal vai? Irmãos, acabou. Eu não estou nem aí. Eu despreocupei. Eu não quero saber. Eu quero saber que Jesus vem. Então eu vou buscando a Ele, você entende? O que eu quero que você faça é que você entenda que o Espírito Santo de Deus, esse sopro invisível, Ele está movimentando a sua vida. Ele está movimentando a minha vida. Ele está movimentando a obra dele sobre a terra. E esse movimento do Espírito Santo é que nos juntou aqui. Amanhã pode ser que esse movimento nos junte em outro lugar. Pode ser que esse movimento, esse vento sopre e a gente vá para outro país, a gente vá para outra cidade, a gente vá para outro estado, onde quer que o Espírito de Deus te leve, seja a trabalho, seja para passeio, seja onde for, é o Senhor que está guiando a sua vida. Então, irmão, eu entrei nesse movimento do vento do Espírito Santo e estou seguindo o Espírito Santo agora. Agora eu estou seguindo a direção de Deus. Agora eu não estou fazendo nenhum esforço. Agora eu não estou fazendo nada para convencer ninguém de nada. Eu só digo: Espírito Santo, vai agindo, vai operando, vai manifestando a tua glória. Tudo é para louvor do seu nome. E eu vou sendo conduzido, e eu vou sendo levado, e você vai sendo conduzido, e você vai sendo levado, e você vai sendo levado, irmã. Porque quem está fazendo essa obra, eu garanto, é o Espírito Santo. Pode escrever isso para sempre. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos.